Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente está começando hoje o primeiro episódio do Multimobbers, podcast onde a gente vai falar de empreendedorismo, mercado imobiliário. Vai ser conduzido por mim, Lucas Tonial, vulgo Tony, e meu sócio, grande amigo, Rodrigo Bortoli, mais conhecido como Bortoli aí no mercado imobiliário. Hoje a gente vai contar para vocês um pouco da nossa história, depois nós vamos trazer convidados, falar de diversos assuntos, puxar um pouquinho também para o mercado imobiliário, que é o que a gente conhece, né? É a nossa área, a gente está aí há bastante tempo no mercado. Então, pessoal, para acompanhar a gente, se inscreva no canal, toque no sininho ali para receber as notificações, curte o vídeo, põe aqui nos comentários o que vocês acharam desse primeiro vídeo, põe também o que vocês acham que a gente pode colocar nos próximos programas, assuntos que interessam vocês. E eu vou perguntar, Bortoli, conta para mim, cara, como é que é começo da vida do Rodrigo Bortoli, do famoso Bortoli do mercado imobiliário? Como é que foi o início antes de tu empreender? Como é que é a tua história? Te apresenta aí pro pessoal, conta um pouquinho pra gente. Bom, Tony, contar um pouquinho da minha vida, vamos dizer assim, da onde eu venho e tudo o que aconteceu para eu chegar até aqui. Sou nascido no interior do Rio Grande do Sul, de uma família de agricultores, bastante humilde. Desde pequeno, identifiquei que aquele mundo não era o meu mundo, sabe? Com 12 anos, eu já queria sair de casa. E não sabia como sair. Então, chegou porta. Sai pela porta. Saí pela porta. Chegou um determinado tempo, tu acredita, Tony, que para eu sair de casa com 12 anos não tinha opção, eu acabei indo pro seminário. Foi pro seminário em Passo Fundo, tchê. Cara, eu queria sair de casa, né? Qualquer coisa que me fizesse sair de casa, eu já tava aceitando. Sabia que aquela vida na roça não era para mim, vamos dizer assim. Sou de uma família, como eu disse, bastante humilde. Somos em 5 irmãos, 4 homens e uma mulher. E fui pro seminário. Fui lá, comecei a estudar. Só que daí, homem... Apareceu uma mulher na tua vida? Não foi. Minha mãe, sabe, né? Lá no interior é assim. Uma mãe ter um filho que vai estudar para ser padre, é que nem aqui o cara ser presidente do Brasil, sabe? Orgulho. Orgulho, exatamente. E a minha mãe começou a ficar feliz e contar para todo mundo que eu ia ser padre. Só que, na verdade, eu não queria ser padre, né? Eu tava lá para estudar e é porque eu queria sair de casa, na verdade. Aí a pressão começou a aumentar, eu tive que voltar para casa. Aí eu disse, não, eu não vou conseguir enganar o pessoal. Acabei voltando para casa. Com 17 anos, saí de casa. Me inscrevi numa empresa em Nova Prata, fui chamado e fui trabalhar lá. Comecei a fazer faculdade na UX em Caxias. Fiz comércio exterior, aliás. Ia para Bento, Caxias, fazia um pouco de cada lugar. Lá eles têm várias filiais, a UX, né? E, chegou um determinado tempo, estava 5 anos em Nova Prata. Olhei para mim e digo, cara, é muito pequeno para mim aqui, cara. O que eu vou fazer aqui? Vou me formar? Vou fazer o que aqui nessa cidade? Acho que tem uns 70 mil habitantes lá. Digo, vou morar na Itália. Do nada, assim, sabe? Me deu na louca. Juntou os pila e se mandou. Cara, cheguei lá em Roma, homem. Tu acredita? Me prenderam numa sala, disseram, tu não vai entrar. Aí me bateu o desespero, eu digo, puta que pariu, homem. Larguei a faculdade, larguei o emprego e agora? Vou ter que voltar para o Brasil e começar tudo de novo. Caraca, mano. Aliás, vou voltar para onde? Que eu decidi que Nova Prata já era pequena. Não tinha onde voltar. Eu digo, é eu e Deus. Aí... fui chamado para uma reunião numa salinha lá, pensei, agora eu vou me prender. Me liberaram. Fui lá para o sul da Itália, sem conhecer ninguém. Cheguei lá, me organizei, consegui um lugar lá. Parlava já ou chegou lá só com português? Tinha feito 3 meses de italiano. Mas eu sou de uma família de italiano, né? Então eu ouvia meu pai, minha mãe falando italiano. Mas é um italiano diferente, né, Tony? Lá é o italiano de verdade. Aqui é o dialeto, vamos dizer assim, né? Cara, comecei fazendo coisa assim, ó. Meu primeiro emprego lá foi consertar móveis antigos. Nunca tinha feito. Trabalhei umas semanas, depois fui trabalhar em obra. Colocar rodapé em obras, prédios novos. Só que, cara, tava ilegal, né?
não tinha cidadania, tava ilegal. E aí, me pagavam quando queriam. Era assim. Quando queriam, me pagavam. Muitas vezes trabalhava de graça. E isso acontece muito. Muita gente que tá aqui não sabe que lá é assim. Aí as coisas foram acontecendo, consegui um emprego num lugar muito legal, num pub. Maravilhoso, todo dia. Aí mudou a vida. Aí conheci um pessoal do Paraná, de Minas e de São Paulo. Aí fomos morar tudo no mesmo apartamento. Morávamos em 8. Aí eu era o apartamento dos brasileiros lá no prédio. Brasileiro é um inso, né? Tem tudo quanto é lugar, né, cara? Mas tu sabe que lá não tinha, homem? Como que não? Tu te encontrou com 8? Não, mas era 8 naquela cidade, uma cidade de uns 120 mil habitantes. 8 era pouca coisa. E... consegui um emprego, então. Aí começamos ali a se organizar e tal. E foi passando o tempo, aí consegui a cidadania. Daí virei gente, né? Daí os italianos começaram a me respeitar. Assinaram minha carteira. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Muito importante. O que tu passou de perrengue de verdade lá na Itália? Porque ficar preso no aeroporto, mano, isso aí é barbada. Preso no aeroporto, tu vai só gastar gastar com coisa cara pra comer, isso aí não é perrengue. Que perrengue que aconteceu lá na Itália? Porque a galera quer saber, se eu te contar a minha história aqui agora, eu vou ficar com vergonha, porque eu não viajei pra Itália, não saí do Brasil. Então, cara, conta alguma coisa aí de perrengue de verdade lá da Itália. Quando eu consegui meu primeiro emprego, eu tinha 50 euros no bolso e tinha batido o desespero. E, cara, a alimentação lá era massa e molho de tomate, né? Com 1 euro lá, tu fazia a tua refeição do dia. Porque tu comprava um pacote de massa, molho de tomate, era isso, né? Era o que dava pra comer, né? Tinha 50 euros, tava contando. Mais 50 dias eu vivo aqui. Depois, não sei, né? E aí começa a bater o desespero, né? E aí, óbvio, tu não vai ligar pros teus pais, tu não vai falar pra ninguém, né? Tu tá ali correndo atrás. Me lembro que, eu ia toda noite, todo dia, bater em restaurante, em pizzaria, pedir emprego, né? E o que aconteceu? Eu ia bater e eu dizia que não tinha experiência, né? Porque eu nunca tinha trabalhado como garçom, porque lá o que tu vai trabalhar lá, na Europa em si, Estados Unidos, tu começa trabalhando em pub, em restaurante, começa lavando prato, essas coisas, né? E, cara, não tinha experiência, homem. Só que o pessoal me pedia e eu dizia, não tem experiência. E aí que eu fui um dia identificado, cara, vou ter que mudar esse negócio. Vai ter que dizer que tem. E como eu já falava meio que fluente em inglês, porque eu tinha avançado aqui no curso aqui no Brasil, eu me virava bem. O que eu tive que dizer? Não, morei em Londres. Vim de Londres, trabalhei muitos anos lá e vim fazer uma temporada aqui na Itália para fazer cidadania. Cara, no primeiro lugar que eu falei isso, não foi contratado, homem. Tu acredita? Eu digo, mas agora tem um problema, né? Fui contratado, só que como é que eu vou mostrar que eu sei fazer o negócio? Que eu nem sei servir, nem sei como é que é o negócio dos talheres, dos pratos, tem mais regras, né? Abrir vinho daquele jeito. Falar em vinho, cara, tem duas garrafas aqui, eu tô louco pra tomar um vinho. Se quiser abrir um pra nós, aí já que tocou no assunto. Vamos tomar? Estilo Itália, já que a gente tá falando na Itália? Porra, pra desenrolar, porque essa história da Itália já deu meia hora de podcast, tá quase acabando. Cara, e tu não vai acreditar, Tony, que vinho que tu gosta? Cara, eu gosto... Os que eu mais gosto são Carmenere e Malbec. Tchê, eu trouxe esses vinhos aqui só porque hoje é sexta-feira, né? Pessoal, hoje é sexta-feira de noite. O pessoal do podcast que a gente tá gravando aqui quase que não agendam pra gente. Mentira, pessoal, show de bola. Então, sexta-feira de noite merece um vinhozinho, né, Combate? Vamos lá. Merece sim. E, tchê, eu nem te falei que ia buscar os vinhos. E, cara, o que eu mais gosto é de Cabernet Sauvignon, tu acredita? Cara, acabei trazendo um Malbec aqui porque peguei na corrida. Cabernet Sauvignon é o que eu não tomo. Boa. Mas tu tem muita sorte. Boa. E aí, Tony, enquanto abre... Isso não foi combinado. E é verdade mesmo. Eu só espero que funcione aqui, ó. Aqui, ó. É a cara da riqueza isso aqui, ó. E aí, Tony, consegui emprego, homem.
Nesse lugar, comecei a trabalhar. E, não sabia como fazer. Naquela época ainda não tinha. Isso era ano de 2006. Inverno. Saúde. O que tu achou? Fantástico, vou ter que Bom, né? vou ter que tirar uma foto. Eu vou te dizer que eu nunca depois. tinha tomado esse vinho aqui. San Felicien Malbec. Hã? Não conosco, senhor. Mas vamos seguir aí. E aí? Bom, aí consegui emprego, aí fui no Google, no YouTube olhar uns vídeos de como que garçom se comportava. Porque não sabia, né? Ah, mas já existia o YouTube naquela época? Sim, Pô, sim. Tinha Orkut, te lembra do Orkut? eu te lembro. O Messenger, te lembra? Lembro. MSN. MSN. Vai lá, continue aí. E aí, Tony, consegui ir lá e tal. Eu fiquei nesse lugar. Esse lugar foi bem legal. Tive uma experiência, foi a melhor experiência minha na Itália. Vou te dizer. E teve um lugar que eu trabalhei aí depois, que se te contar, trabalhei pra pesada, a galera da pesada lá, né? Tu sabe que no sul da Itália, o bicho pega. Sim. Ah, o Capone? Sul da Itália, o bicho pega. Então, tu tem que te cuidar um pouquinho. Vamos Mas lá. aí, maravilha. Seguindo, foi uma experiência muito boa. Trabalhei mais um ano ali. Tive muito sucesso. Me destaquei. Era o principal pessoa lá. Era uma franquia de restaurantes, na verdade. Eram 3. Fazíamos muitos eventos fora e tal. E, enfim, me destaquei. Mas, cara, chegou um momento que eu digo, cansei da Itália. Eu sempre fui um cara assim. Chegou um momento que eu canso, eu preciso trocar, né? E sabia que não queria aquela vida pra mim. Afinal, não tinha ido pra Itália pra ser garçom, né? Tinha ido para fazer cidadania, ter uma experiência e tal. Decidi do nada ir morar na Inglaterra. Não falei nada para ninguém, nem para minha família e tal. Peguei o avião e fui para Londres. Aí fiquei um ano, Tony, morando em Londres e decidi voltar para o Brasil. Não queria mais ficar lá. Não queria aquela vida, na verdade, né? Tinha praticamente me formado. Não tinha me formado na UX e tal, mas estava com a cidadania, já tinha experiência. Digo, agora eu vou voltar para o Brasil e pensar uma coisa diferente. Voltei para o Brasil, comecei a empreender. Um negócio que foi minha primeira experiência como empreendedor. E eu acho que todo mundo que empreende na vida já errou uma vez, sabe? Uma só? No meu caso Já foi... errei um monte. No meu caso, como empreendedor, eu errei feio, assim, sabe? Todo o dinheiro que eu tinha ganhado lá fora, foi tudo indo embora. Enfim, entrei não era o meu métier, mas tive lojas em shopping aqui em Porto Alegre. Não deu certo. E até que um dia conheci uma cliente que me convidou para entrar para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário eu vou conhecer. Porque eu sempre tive no meu DNA vendas, né? E entrei. Fui para uma entrevista, conheci, vou experimentar. E é isso aí. Mas me fala um pouco de ti, Tony. Conta um pouco da tua vida agora. Eu vou ser um pouco mais sucinto. Eu Mais não breve, vejo... tu quer dizer? Cara, assim, ó. Eu era até meus 16 anos um bichinho do mato. Até, olhem, meu rostinho é um pouquinho bravo. Então isso já assustava as pessoas desde a arrancada. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, acompanhar minha irmã numa entrevista de emprego. Fui de boné, camiseta. E aí, pra agência de empregos, ela perguntou, tu não tem algo pra alguém que tá fazendo no ensino médio? 16 anos. Eu nem tinha completado ainda, eu ia completar no final do ano. E ela, por acaso eu tenho. Eu fui de boné, camiseta, bermuda jeans, tênis, fazer uma entrevista numa grande imobiliária aí, aos meus 16 anos, que antes dos 16 anos, até, se estiver vendo aí, George, um abraço, muito obrigado pela oportunidade, e chegamos a Multimob como sócios, graças à oportunidade que tu me deu aí, viu um pouquinho além do menino de camiseta e boné. E aí eu passei naquela entrevista, incorporei um personagem ali de que sabia das coisas, postura, e ele me deu uma oportunidade. Eu saí do mercado, fiquei 4 anos e meio, saí do mercado imobiliário. Aquilo tava uma loucura para mim, mas eu sempre vi o corretor de imóveis como algo, isso é especial. E eu entendi, e aí eu comecei a faculdade e entendi que em algum momento da minha vida que para eu ganhar dinheiro eu tinha que trabalhar com vendas. E eu já tinha visto um pedacinho ali do mercado imobiliário.
Então, daí eu saí Qual empresa que tu tava? Que tu fez essa experiência? na Auxiliadora Predial. Auxiliadora Predial. Um grande player aí do mercado, uma imobiliária, assim, ó, fantástica. E eu saí, fiquei 1 ano trabalhando em outro segmento do varejo, e voltei como corretor. Um amigo meu me convidou para trabalhar na Lopes, também grande imobiliária, uma das maiores aí da América do Sul. E comecei como corretor na Lopes, onde eu conheci Rodrigo Bortoli. Rodrigo Bortoli era o top 1 da Lopes quando eu cheguei. E eu olhava assim, eu disse, cara, eu tenho que conquistar esse cara. Em algum tempo eu consegui ser coordenador de produto lá. Exatamente. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma venda com o Bortoli. Cara, eu fiz de tudo. Eu ganhei nada naquela venda praticamente, porque era uma venda que tinha menos comissão. Eu fui até no aeroporto assinar o contrato, porque ele estava na correria, porque eu disse assim, cara, eu preciso conquistar esse cara. Eu preciso me aproximar desse cara, porque a gente tem que se aproximar dos melhores, né? A gente tem que estar próximo de quem voa alto. Então, me aproximei por interesse. Não, brincadeira. Queria aprender contigo, então via que era uma oportunidade de mostrar o meu valor para um grande cara que eu já reconhecia naquele período. E aí, mas antes disso, cara, logo depois que eu saí da Auxiliadora, eu comecei no marketing multinível. E aquilo ali mudou minha cabeça. Eu imergi de uma forma de estudar, de ler, de ouvir áudios. Um cara que fez a diferença para mim em mentalidade foi o Lair Ribeiro. É um nutrólogo, ele é cardiologista, mas teve uma época da vida dele que ele trabalhou muito mentalidade. E aí eu conheci o trabalho dele, ele tinha fitas, livros, um grande livro dele que é o best-seller, é O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Então naquele momento ali eu comecei a trabalhar a minha mentalidade, porque eu olhava no espelho, cara, e eu não via talento. Eu não via no que eu era bom. E quando eu tive acesso a esse tipo de conhecimento, eu disse assim, eu vou construir meu talento. Porque eu entendi que era possível fazer isso. Eu nunca me vi na área comercial. Eu achava que eu não era capaz. E quando eu tive acesso a esse conhecimento, eu vi, não, eu posso ser capaz. Se eu fizer, se eu treinar, se eu me esforçar, eu vou conseguir também. Depois eu entrei na Lopes, então eu já estava com uma mentalidade muito mais preparada. Logo em sequência que eu entrei na Lopes como corretor, eu entrei no Dream Team da Lopes. E aí fui reconhecido, virei coordenador de vendas. Me lembro. Aí que eu te conheci. Com quantos anos tu entrou no mercado imobiliário, Tony? Eu entrei com 16 anos. Com 16, não, mas pela segunda vez, digo. Pela segunda vez foi 2012. Não lembro que idade que eu tinha. 11 anos atrás, 22. 22? 22 anos. Cara, tu teve sorte. Até os 22, tu sabia que profissão que tu queria, assim ou não? Não, eu não fazia ideia, mas eu vislumbrei que eu precisava vender algo. Eu entendi que eu precisava vender algo para alcançar meus objetivos. Os objetivos financeiros, conquistas pessoais. Eu comecei uma faculdade no meio desse período e eu parei. Eu disse, não é isso. Não é faculdade. Eu preciso buscar um conhecimento em outras fontes. Né? Não menosprezando faculdade, não dizendo que as pessoas não devam fazer faculdade, mas para mim não era aquilo, entendeu? Então eu fui buscar de outras fontes para alcançar os objetivos que eu queria. E tu passou por aquele momento assim de, cara, não te encontrar na vida, não saber o que tu queria, o que exatamente tu queria ser? Esse momento eu acho que é a caminhada de todo mundo, né? E naturalmente eu passei por ele também. Por isso eu comecei faculdade, inclusive. Eu comecei a faculdade num primeiro momento para honrar minha mãe, porque ela queria que eu fizesse faculdade, e eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu caí na famosa administração. Fiz 6 semestres em administração e entendi, não é para mim esse momento. E durante a tua trajetória, cara, qual foram as dúvidas que tu teve? Qual foram as situações que tu disse assim, o que eu faço, para onde que eu vou, qual é o caminho? É isso que eu ia te falar, Tony. Aliás, eu acho que isso acontece com todo mundo, né? A gente tá ali naquele momento, que curso que eu faço, que faculdade que eu faço, para onde que eu vou, para onde que eu não vou. E fica aquele momento de incerteza, de não ter a firmeza de que é aquilo ali. Tchê, eu vou te dizer que isso me incomodava muito, sabe? Eu tava
na Itália, na Inglaterra, voltei pro Brasil. Cara, não consigo achar nada que eu gosto, não tô me identificando e tô ficando velho, né? Com os 26 anos de idade que eu entrei na Lopes também, no mercado imobiliário. E olhei, comecei a trabalhar e disse, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. E aí me joguei, né, Tony? Me joguei, me lembro que era de segunda a segunda. Por 5 anos que eu trabalhei na Lopes lá, era de segunda a segunda. Folgava Natal e Páscoa no máximo. Esse é o homem que mais trabalhava lá. Cara, eu achava ele a máquina, trabalhava demais, chegava de manhã, eu saía, ele ainda continuava lá. E assim, insano. Cara, sem querer puxar saco, não precisa, né? Eu sempre te admirei como profissional, cara, e me espelhei muito em ti pra crescer como profissional também. O trabalho, né, Tony? É o que faz as pessoas ter sucesso. Não né? tem segredo, é o trabalho, né? É o trabalho. E quando eu entrei, eu olhava o pessoal também, os de ponta, né? Estavam ali em cima, ganhando uma grana daquelas, e eu olhava assim, cara, mano, será que é possível ganhar tudo isso, né? Tipo, mas eu vou me espelhar neles, eu vou ver o que os caras fazem, vou modelar e vou fazer melhor. E aí eu fui identificando, vendo o que eles cometiam de erros, via que eles não trabalhavam tanto, mas tinham sucesso. Mas eu vou trabalhar mais. E graças a Deus, tive muito sucesso nessa trajetória ali. Foi uma história bem linda, assim, aprendi muito. Aliás, a Lopes é uma escola no mercado imobiliário, né? Com certeza. E a gente fez muitos amigos, a gente dizia que lá a gente era uma família, né? Então foi uma experiência muito legal. Mas chegou o momento de sair, né, Tony? Chegou o momento que tu não te identifica mais com algumas coisas, tu diz, cara, eu tô pronto para voar novos voos. Amadurece também em outros sentidos e quer buscar novos desafios também, né? Não que esteja errado o que está sendo feito em determinado local. Às vezes a gente quer mudar, né? Exato. E não tem nada a ver com o local, tem a ver com as nossas ambições, com a nossa vontade de crescer, de evoluir, de se desafiar, né? Exatamente. E nesse momento de saber que tá pronto é muito difícil. Por quê? A gente nunca tá pronto, né, cara? Nunca tá pronto. O negócio é encarar, né? Exato. Tony, e é o que eu digo assim, sabe? Cara, não dá pra gente trabalhar só pensando em dinheiro, sabe? Porque nessa época, lá, tu te lembra, eu era o melhor corretor da empresa, de quase 1.000 corretores, né? Ganhava muito bem, tinha status, né? Ganhava muito prêmio de consultora, ganhei carros, cheques de 15 mil, enfim, de 30 mil. Enfim, tava sempre no topo e querendo ou não, isso né, massageia o ego também, né? Sim, com certeza. Mas chegou um momento que eu disse, cara, não é mais por dinheiro. Eu preciso ir atrás dos meus sonhos, do que eu acredito, né? E aí, 2015, final ali, tomei a decisão de sair, que ninguém acreditava. Se tu é louco, sair daqui, não. Tu tá na posição que todo mundo quer, mas eu queria alcançar, alavancar novos voos, né? E, cara, abri o escritório sozinho, né? Tava pensando o que fazer, sair. Vou te dizer, no início não foi fácil, Tony. Porque na empresa que nós estávamos, né? A informação chegava a todo momento, né? Sim. Cara, eu fui trabalhar numa sala de 7 metros, sozinho. E aí, veio aquele momento que eu vou te confessar agora que tu nem sabe. Quase saí do mercado imobiliário. Sabe aquele momento que tu te sente sozinho, a informação não chega, me deu um desânimo. E eu, cara, acho que isso não é mais pra mim. Aí daí eu pensei, cara, isso é um teste de provação. Vou seguir sim. E aí, tu te lembra que eu te convidei, tu e o Dinho? Sim. Pra vir trabalhar comigo, né? Cara, quando tu convidou a gente já tinha conversado sobre o projeto Multimob, eu e Dinho. Né? Foi assim, foi muito engraçado. Foi uma conversa muito rápida. Ele me chamou pra conversar, era um dia de chuva, a gente tava no plantão. E ele, vamos ali fora conversar. Eu disse, não, cara, tá chovendo. Não, vamos ali. Eu, tá, beleza. Aí ele, Tony, vamos abrir uma imobiliária? Vamos construir algo que a gente não tem, que a gente não recebe, fazer algo diferente, ter essa visão do corretor para o corretor. E aí eu olhei pra ele assim, cara, eu já tive muita proposta de muita gente na vida e todo mundo vazou. Vamos seguir de verdade?
E ele, vamos. Daí eu, o nome da imobiliária vai ser Multimob. E ele, por que Multimob? Daí eu, Multimob. Eu puxei Multimob do marketing multinível, né? Essa era a minha ideia, de todo mundo se ajudar, todo mundo contribuir com o trabalho do outro. O nome saiu de imediato, assim. A gente já estava iniciando o projeto Multimob quando tu convidou a gente para trabalhar no escritório. E eu nem sabia. Não sabia. Aliás, qual é o nome da empresa multinível que tu trabalhou? Eu trabalhei na Dinastia. Dinastia. Vende seguros de vida. Tchê, eu acho que todo mundo que é empresário já passou por isso, né? Eu trabalhei na... É uma escola, cara. É uma escola. Assim, eu fracassei lindamente, tá? Não tive resultado nenhum, não vendi nada. Até fiz uma vendinha ou outra, mas eu fracassei lindamente, gastei dinheiro. Mas foi uma escola, eu aprendi demais, eu construí uma mentalidade naquele processo que me ajudou a ser quem eu sou hoje, sabe? Com certeza, e muito provável que por tu ter pensado no estilo da Multimob, muito tu pegou dali, né? veio dali. E aí, tu lembra aquele restaurante que a gente convidou pra trabalhar com a gente? Cara, lá na Ramiro Barcelos, me lembro. A gente tava comendo um costelão, como todo bom gaúcho. Levamos o gringo pro restaurante. Uhum. E é o seguinte, tá aqui a proposta. Como é que foi pra ti quando tu recebeu aquela proposta da gente? Sinceramente, não esperava. Não esperava? Não esperava. Aí, tu já teve o trauma de sociedade lá do outro que tu comentou, né? Tony, quando eu terminei a minha sociedade, eu tinha prometido pra mim mesmo, nunca mais na minha vida eu vou ter sócio. Nunca mais. Foi uma experiência bem ruim, né? Então, quando vocês me convidaram e eu não pensei muito e como eu gostei muito da ideia, do propósito da empresa, eu disse, mas isso aqui faz sentido, né? Criar, de ajudar as pessoas, porque o mercado imobiliário não é assim, é cada um para si, Deus para todos, né? E, criar uma imobiliária que a gente consiga ajudar, que era o início foi, e hoje é, o DNA da empresa, é foco total no corretor e no cliente, é cuidar do corretor, né? A gente criou uma imobiliária para o corretor, para que ele se sinta bem, para que ele trate o cliente da melhor forma possível, como ele é tratado dentro da empresa, né? E isso me chamou a atenção. Isso faz sentido. Mas quando eu disse sim, eu vou te dizer, eu fiquei umas 4 semanas sem dormir. Fiquei. Aquele medo, aquela incerteza, né? Porque, cara, eu já sabia como é que era a sociedade. Cara, tu sabia como era? Eu e o Dinho, a gente não fazia ideia de como que se abre um negócio, como que são os passos, o que precisa ser, o que precisa ser feito. E assim, como empreendedor, a dica que eu posso dar para quem está nos assistindo é comece. Tu nunca tá pronto. Tu nunca sabe o que precisa ser feito. Tem um ditado que diz assim, primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão para você, né? Então tem que acreditar, tem que ter atitude, tem que fazer o negócio acontecer. Eu fiquei muito tempo no campo da teoria. Insegurança, sem saber o que fazer. Qual que é o passo? E agora o que eu faço? Se eu faço, se eu não faço? E tudo está em ação. Tudo está em fazer. A gente nunca vai estar pronto o suficiente. Todo dia é um aprendizado, todo dia é uma coisa nova. O Borto, lá na nossa rotina da empresa, ele sai para atender com os corretores. E é um dos melhores... Não, um dos melhores não. É o melhor comercial que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. É o cara que tira um coelho da cartola a todo momento, ajuda o cliente com relação a resolver os problemas. Às vezes vem uma proposta quadrada, ele alinha de uma parte, alinha de outra, para chegar no melhor acordo. Cara, para os corretores que estão assistindo a gente aí, o pessoal que conhece a Multimob, que conhece o Rodrigo Bortoli, diz pra gente aí um segredinho sobre os atendimentos que tu faz, como que tu faz para conectar com o cliente, para se aproximar, porque no dia de hoje, produto... Todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Acesso a esse tipo de informação, todo mundo tem. Mas o que tu tem de especial, assim, que tu poderia dar uma dica aí pro pessoal que é corretor, até para ajudar eles, assim, a ter um norte? O que tu tem que falar para nós aí?
Tony, Principal dica, Bortolini. vou te dar a dica, mas eu vou te contar uma coisa antes. Opa. Cara, em 2011 eu comprei um livro, eu não tinha o hábito de ler. E eu comprei um livro indicado por um grande amigo, que se chama Segredo de uma Mente Milionária. Cara, eu vou te confessar, esse livro foi o livro que mudou minha vida e me fez eu começar a gostar de leitura e aprender muito mais sobre técnicas de venda, tá? Mas eu diria que sem dúvida nenhuma, e hoje eu acho que é um grande problema do vendedor, é tu saber ouvir o cliente. Cara, tu ter o ouvido bom pro cliente, ouvir o que ele quer te falar, é o maior segredo. Claro, depois entra tu fazer o rapport, que isso é muito importante porque o cliente gosta de ti, né? Mas tu saber ouvir, porque o cliente, quando ele quer vender ou ele quer comprar, ele tem dor, né? Ele é um problema que ele tem na vida dele, ele quer resolver. Então, eu sempre digo lá na empresa para os corretores, a melhor coisa que a gente pode dar para uma pessoa é atenção. Perfeito. E aí, se tu sabe ouvir o cliente e tu já deve ter visto um monte de vendedor e tu vai em qualquer lugar, né? De carro, de qualquer coisa. Eles não param de falar e aí eles não te deixam tu raciocinar. Sim. Eles estão preocupados no que eles vão falar, não o que a gente tem para falar, né? Exatamente. Então, eu sempre digo pro corretor, cara, ouça mais e fale menos. E você não conquista o cliente falando coisas. Você conquista um cliente fazendo perguntas certas. É nas perguntas que você ganha o cliente. E não querendo se vender ao máximo. Então, sem dúvida nenhuma é isso. E aí, entre outras coisas, né? De estar com uma energia boa, pensamento sempre positivo. E hoje eu sou muito influenciador, tu também, de leitura, né? Isso muda a vida, não adianta. A gente está sempre aprendendo. Temos que estar sempre aprendendo, a gente que trabalha com venda, né? E a gente nunca sabe tudo, né, Tony? Nunca. A gente tem que estar sempre buscando conhecimento e nesse mundo da internet que está voando também, né? Não é mais nem só saber vender agora, né? Agora é tu tá posicionado nas redes, gostar de estar ali se mostrando quem tu é, porque tá mudando muito rápido, né, Tia? A forma muda, né? Mas uma coisa nesse ponto da forma que é muito interessante é o seguinte. Antigamente, a gente ia num mercadinho perto de casa, o dono da venda atendia a gente pelo nome. Quando eu era mais novo, chamava minha mãe Edith, sabia meu nome, o Luquinhas. Então, tinha uma conexão, né? Hoje, a forma mudou, mas uma coisa que não mudou é o ser humano. A necessidade de conexão continua, só que a forma mudou. Hoje a forma Exato. é através da rede social, né? Isso. E a gente tem que estar sempre se adaptando, entendendo. As plataformas também estão sempre mudando, estão sempre atualizando e a gente está sempre na correria para conseguir encaixar a melhor forma de apresentar melhor o produto, de tentar humanizar isso, de passar para que a gente consiga conectar com o cliente, né? A todo momento. Então tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando. É um jogo bem, bem complicado. Cara, eu sei que tu comprou teu primeiro apartamento. Agora uma dica para cliente, conhecedor do mercado imobiliário. Uma dica para cliente. Eu sei que tu comprou teu primeiro apartamento quando tu estava na Lopes ainda, né? Isso mesmo. E tu cometeu um erro. Grave. De primeira, né? Exato. Emoção, né? Emoção. 100%. Eu queria que tu compartilhasse com os nossos clientes aqui. E eu te confesso que eu sabia do teu erro e fiz a mesma coisa. Emoção. Emoção. Eu queria que tu compartilhasse com os clientes a seguinte situação. Quando você compra um imóvel, principalmente na planta, o quanto que tu investe, o quanto que tu faz aquele imóvel fazer com que fique a tua cara, mas qual que é o limite para isso? Quanto que tu deve investir? Como que tu deve decorar? E tu sabe aonde que eu quero chegar, né? Então, explica para os nossos clientes, por favor, que estão nos assistindo aí da Multimob, qual que foi esse erro grave que tu cometeu na compra do teu primeiro imóvel? Aliás, Tony,
Vou te confessar, eu cometi 2 erros. 2? 2, não foi um. Uma das coisas que eu sempre digo para todos os nossos clientes, para os corretores que a gente auxilia nos treinamentos. Cara, o primeiro fator na compra de um imóvel é o fator localização. Cara, você tem que comprar um imóvel num local que você saiba que vai valorizar ou num bairro que já esteja bem consolidado. E esse foi meu primeiro erro. Comprei num lugar totalmente inadequado. Tu sabe o endereço? Não cemitério na frente. Eu vou abrir aqui para os clientes. Não precisa abrir. Não precisa falar endereço. Só segue aí. Mas tinha um cemitério na frente. E aí, naquela emoção do primeiro apartamento, cara, vou fazer o apartamento da minha vida, né? Sim. Aí contratei as arquitetas. Vou fazer o apartamento que eu vou morar aqui para sempre. No mínimo 10 anos. Até casar, pelo menos. E aí tem outra coisa. Aliás... 3 erros. 3 erros. Mas esse erro, naquela época eu não sabia. Porque naquela época, Tony, nós trabalhávamos com imóveis na planta. Sim. E isso eu aprendi depois, quando a gente abriu o Multimob, que a gente começou a trabalhar mais imóveis prontos. Sim. Né? Porque a gente queria trabalhar mais com o sonho das pessoas. O imóvel na planta a gente acabava vendendo muito para investidor, te lembra, né? Eu lembro, claro. Então não é a mesma coisa, não é o mesmo sentimento. E isso é uma das coisas que eu sempre digo pro cliente hoje também. Cara, tu tem que olhar quem são teus vizinhos, porque isso faz diferença. Tchê, eu fui morar num condomínio que só tinha família com criança. E eu solteiro. Aí eu me identifiquei lá, cara, eu ia pra piscina, não dava. Era um monte de criança. E aquilo... Cara, não tem nada a ver com esse condomínio Não aqui. era o teu momento de vida. Não era o meu momento de vida. Então, segundo erro. Perfeito. E aí entra no terceiro erro, que foi a decoração. Fui na onda das arquitetas, na emoção de fazer o apartamento dos sonhos. Fiquei lá 3 anos. E aí fui vender. Perdi muito dinheiro versus o que tinha pago com o que tinha gastado muito dinheiro em decoração. Então, foi um aprendizado assim que marcou para mim. Digo, isso eu vou levar para sempre para os meus clientes e para minha vida, né? Perfeito. O mercado, ele tem um limite para consumir o produto em determinada região, né? Sim. É a mesma coisa assim, tu tunar um Chevette. Vai continuar sendo um Chevette. Exato. Tu gastou lá 100 mil em som, roda, mas vai continuar sendo um Chevette. Não vai ser um BMW, não vai ser um Mercedes, vai continuar sendo um Chevette. Então, às vezes as pessoas se emocionam demais, ou na reforma, ou em mobiliar o apartamento, e esse dinheiro ele não volta, né? Não volta. Tu tem que estar bem assessorado por um profissional do mercado imobiliário para saber o limite de investimento, o quanto que retorna, se retorna, né? E às vezes é muito difícil da gente, o cliente mesmo entender isso, né? E foi uma experiência que eu e tu passamos. Exato, Tony. E cara, eu acho que isso acontece com todo mundo, sabe? Acontece com todo mundo. A vida muda muito rápido, né? Muda muito rápido. De 1, 2 anos, às vezes tu tá casando, às vezes tá se separando, acontece muito. E então, essa de fazer o apartamento pra vida toda não existe, né? Não existe. Então, a gente tem que cuidar muito. E a dica que eu dou para você, cliente que está me assistindo, inclusive para prédios velhos, às vezes o cliente quer ir lá, quer fazer uma reforma absurda, sabe? E gastar uma banana em dinheiro, em reforma. Aí a gente vai lá na hora de vender, aí entra no que tu falou do Chevette. O apartamento não condiz com o prédio não acompanha mais o apartamento. Então, a gente não consegue colocar a valorização do imóvel no que ele realmente mereceria. Porque no investimento, né? Porque o condomínio não está acompanhando. E aí o cliente acaba caindo na realidade e vendo que perdeu um monte de dinheiro. E tem uma outra coisa também, Tony, que às vezes o cliente personaliza demais o apartamento. Às vezes, acontece muito, esses dias até fui num apartamento, um apartamento de 3 suítes, o cliente fez uma suíte. Eita. Ele é um apartamento que valeria ali uns 3 milhões, 3 suítes. Uma suíte é um apartamento que ele vai vender por no máximo 1.800 a 2 milhões. Ele vai perder R$1 milhão.
Ou melhor, deixar de ganhar, talvez, porque ele personalizou demais. Ninguém paga 3 milhões num apartamento, numa suíte em Porto Alegre, entendeu? Sim. Então, são coisas que, às vezes, a gente sempre diz. Tem que estar acompanhado de um bom profissional para ter as orientações corretas, né? Não, porque é negócio, né? É negócio. Negócio, porque assim, ó, quando você compra o apartamento, é emoção. É emoção. Mas quando tu vende, é negócio, Claro. né? E na realidade, nos dois lados é negócio, né? Mas vamos lá. Se a gente age pela emoção, às vezes a gente investe em algo que não deveria, com relação a reformas, mobília, decoração, e não volta esse dinheiro. Então é importante estar acompanhado de um bom profissional do mercado imobiliário para poder ter esse direcionamento, para poder entender o quanto que aquela região vale, o quanto que eu vou revender no futuro, o quanto que eu vou ter de valorização, o quanto que eu posso investir no meu imóvel para ter retorno, porque tu passou por isso na pele, eu passei também. Na verdade, eu não vendi o meu, eu investi bastante, eu não vendi o meu, mas eu aluguei. Então... Mas eu acho que o teu foi um bom investimento lá. Mas, Tony, tu te lembra quando então a gente estava lá na Multimob e a gente decidiu ir pro trend? Nós tivemos já uma discordância ali com os sócios, né? Tu vê a maneira, às vezes, de pensar, né? Empreendedor não é fácil, né? Hoje nós somos 4 sócios, né? Sim. E a gente tá alinhado com os mesmos pensamentos, né? Falar o nome do Roberto só para ele não ficar com ciúmes. Roberto, exatamente. Mas, te lembra, fomos pro Trend 24, né? E nós tínhamos o Dinho que não queria ir lá, porque ele achava que não era a localização exata, né? Que a gente tava sempre ali na Moinhos, na Mostradeira e tal, né? Eu não tinha certeza também, Mas eu vislumbrava o Trend 24, um prédio... Foi visionário. E tu te lembra, começamos na 508 lá, foi 3 anos nós testando a imobiliária, né? Testando todos os modelos, né? O que ajustar, o que melhorar, para depois a gente começar a contratar corretora. Exatamente, a gente criou uma estrutura onde tu e o Dinho iam pra rua, atender os clientes, fazer agenciamento, e eu cuidava da parte de suporte de vocês, era a base de vocês. Então, a gente começou fazendo anúncios em rede social. Cara, a gente foi um dos pioneiros aí em rede social, né? O pessoal não acreditava muito, né? Em rede social e qualidade das fotos. Exato. Sem dúvida nenhuma. Exato. E a gente abriu a Multimob, te lembra ali, em 2016, foi, né? Isso. Focada em ajudar o vendedor, né? Porque era um momento que o mercado imobiliário não estava voltado para o vendedor. Os clientes vendedores estavam meio que abandonados, né? Era um trabalho muito desqualificado, né? Exato. E a gente começou a trabalhar com fotos boas, exclusividade. A gente investiu bastante em equipamento naquela época e continua até hoje, né? Até hoje. O audiovisual faz uma diferença na forma de mostrar o produto, a vitrine fica mais bonita, dá mais interesse, dá mais engajamento, né? As pessoas... a gente tem muita pessoa que segue a Multimob lá no Instagram, às vezes só por entretenimento mesmo, não por comprar imóvel, pela qualidade do serviço que os meninos do marketing fazem, com relação a vídeos, com relação a edição. A gente tem drone. Acho que a gente foi uma das primeiras imobiliárias de Porto Alegre a ter drone, né? Sem dúvida. Cara, foi criação de vídeo foi sem dúvida nossa. Foi um investimento arriscado, né? Mas vamos tentar. E as consultoras começaram a nos patrocinar muito por causa disso. E a gente perdeu alguns drones já no caminho, né? Exatamente. Aliás, um abraço para nossa equipe do marketing, né, Tony? Se a gente não mandar... Os caras são fera, né? São fera. Sem dúvida o melhor time que a gente tem de Porto Alegre disparado, né? Mas não fala o nome de nenhum pra não ser aliciado. Pra gente não perder. Esse é mais um criamento também, né? Tem essa coisa, né? Também. Mas, Tony, deixa eu te contar uma coisa. Tu vê o que é a cabeça de empreendedor, como faz diferença a maneira de pensar e o que a gente vinha falando de estudar bastante, ler bastante, né? E eu sempre fui ali quando a gente tava na Multi e tal... Tu te lembras que tu queria muito expandir com locação e eu e o Dinho não queria e a gente começou a brigar por isso? Te lembra? Me recordo bem. E tu era o cara visionário que queria expandir e nós te freando. Sim. E eu tenho que admitir, eu era um cara limitado no quesito pensamento, desafio. Tu é o cara comercial, cara. Eu sou comercial. Isso aí, planejamento é comigo. Eu que cuido disso aí, então eu tinha que insistir, tinha que achar formas de vocês acreditarem na ideia e cada um tem que seguir o seu papel, né? Exato. E aliás, eu quero te agradecer. Tu te lembra que tu fez um curso lá com a Tânia Zambon? Lembro.
E tu voltou enlouquecido e nós não entendendo nada. Eu e o Dinho falamos assim, cara, o que aconteceu Tá com louco. o Tony? Tá louco? Daí eu disse, Tony, quero fazer alguma coisa também, né? Daí fui fazer a universidade de negócio. Voltou louco também. Nossa, foi um ano indo pra Canela de 15 em 15 dias. Cara, uma imersão, eu entrava na sexta de tarde, te lembra? Eu saía, deixava vocês e voltava domingo de noite. Foi o melhor curso que eu fiz na minha vida, sem dúvida nenhuma, que fez eu quebrar todos os protocolos de crenças limitantes. Essa é a palavra certa. E eu me lembro que no primeiro dia de aula com o Michael, ele me desafiou por que a gente não crescia imobiliário. E eu disse para ele assim, porque não tem como, não temos mais espaço. Aí ele começou a me perguntar e aplicou um coach em mim, no meio de 100 pessoas. Passei maior vergonha lá. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E o Michel usa isso sempre em todas as palestras dele. Aquele é momento meu. Porque ele me desafiou, fui pro hotel, não dormi, voltei no outro dia e disse pra ele assim, cara, tu acordou um gigante dentro de mim. Agora tu vai ver quem eu sou. Falei bem assim pra ele. E aí te lembra que eu tava ali no curso, aí eu super te apoiei, vamos, Tony, tô contigo. O Dinho não queria, né? Não queria. Te lembra? Mas né? é que foi o ciclo, né? Fui pro curso, abriu a mente, voltei, vocês estavam me segurando, aí tu foi, voltou, e aí era 2 contra 1. Era 2 contra 1, e ele disse, cara, se vocês querem, tô com vocês. É isso aí. Subimos, aí conseguimos as salas lá, né? Na cara e na coragem, né, Tony? Estávamos apertados de grana, né? Te lembra? Sim, e sim. Sem corretor, né? E aí, cara, subimos lá para 803, começamos a reformar sem corretor e começamos a colocação. Foi um período ali de muita resiliência e muito acreditar no nosso propósito que a gente queria ali, né? Porque não foi fácil. Aquela nova fase da Multimob, vamos dizer assim, né? A gente virou a chave da Multimob, né? Contratar equipe, manter a equipe, que é muito difícil no mercado imobiliário, né? Hoje, agradeço muito a Deus as pessoas que têm lá com a gente. Sim. Nosso objetivo é fazer aquelas pessoas felizes, pessoas de sucesso e cada vez mais dar um passo para conquistar isso. E é um trabalho árduo, né? É um trabalho diário. Diário. E eu acredito que a gente tá num caminho legal, assim. A gente tem pessoas felizes, a gente tem pessoas de sucesso. E temos que agradecer muito a Deus por tudo isso, né, cara? É uma conquista maravilhosa poder fazer parte disso, né? É lindo, cara. E tu vê as pessoas lá conquistando, né? Quantas pessoas compraram carro novo, vários corretores comprando apartamento. Até tem um corretor lá que comprou apartamento pros pais dele, né? Nos mandou. Cara, aquilo ali pra nós não tem, né, Tony? Não há dinheiro no mundo ver aquilo ali, né? A gente ganhava mais dinheiro trabalhando só nós 3, né? Ganhava, sem dúvida nenhuma. A gente vendia bastante. Sim, nós ganhávamos muito mais. Eu vou dizer que quase o dobro. Se vocês não sabem disso, né? Pelo dinheiro. Tchê, todas as pessoas que vieram lá, no início a gente teve dificuldade de contratar pessoas, né? Te lembra? Porque eles não acreditavam tanto na Multimob, nós éramos pequenos, né? Cara, mas é o processo de todo negócio, né? Exato. As pessoas não acreditam, as pessoas... a gente precisa provar, né? E a gente tenta provar todo dia, né? O nosso trabalho, né? E a gente sempre focou em contratar pessoas, né? E não corretores, né? Exato. Porque a gente queria um clima de família, de um ajudar o outro, de sinergia e um ambiente, né, onde todo mundo se sentisse, vamos dizer assim, melhor na Multimob do que em casa, né? Porque, afinal, a galera passa mais lá dentro do que em casa, né? E a gente olha hoje, Tony, pra trás, que orgulho, né? Aliás, tu te lembra quando a gente estava começando a decolar e veio a pandemia em 2021, em março? Que pavor, cara. Aquilo ali foi um terror. Acho que para todo mundo que trabalha com empreendedorismo, teve um baque, fechou tudo. Sim. Foi assustador. A gente tinha um monte de negócio acontecendo, os negócios caíram. Tudo. A gente tem que pagar as contas no próximo mês. E foi bem no momento que a gente expandiu a empresa, né? Exato. A gente expandiu a empresa
pandemia, fecha tudo, não vende mais nada, não negocia mais nada, fica em casa. Aquilo ali foi difícil pra caramba. Desespero total. Mas a gente nunca atrasou o salário de nenhum funcionário, né? Nunca. Sangramos nós, né? A gente deixou de receber pra pagar eles, né? Mas, enfim... Tá dentro do processo. Tá dentro do processo. A gente escolheu isso, né? A gente escolheu estar onde tá e fazem parte dos desafios isso, fazem parte do crescimento, de calejar, de ficar mais forte. Tu tem que provar de verdade, tu tem que... Esse processo de empreender, cara, dói, é doloroso, mas a dor, ela te traz força, ela te traz crescimento e te deixa mais pronto para a próxima. E a próxima não vai ser tão dolorida porque tu já tá calejado, tu já tá mais forte. E esse ciclo nunca acaba, né, cara? Nunca acaba. A gente tá sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre tem uma novidade. Nunca é algo monótono. E se a gente olhar para trás, como a gente era lá, nós, vamos dizer, sócios, né? A gente evoluiu muito, cresceu, amadureceu muito, né, Tony? Mas o que fez isso acontecer é ação, né, cara? Porque a gente nunca vai estar pronto o suficiente. Tem que agir, tem que começar, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que ser feito, né? Porque é no processo que vai acontecer. Tava te falando, né, Tony? E então a gente olha para trás tudo que a gente passou, né? Construiu desses 7 anos. Aliás, passaram muito rápido esses 7 anos, né? Voando, né? E que a gente começou a expandir ali com locação, expandir a empresa para ter corretores, acho que faz 4 anos. Foi isso, né? Maio, isso. Por aí, de 2019, né? Hoje nós somos 75. É isso que eu ia te perguntar. Quantos hoje profissionais a gente tem lá que trabalham com a gente diretamente e indiretamente? Ah, não, indiretamente daí passa de 100, cara. Tu vê. Então são 100 famílias que hoje fazem parte da família Multimob, né? E contam com a Multimob para poder colocar o pão de cada dia dentro de casa, né? E para nós, eu e tu falamos sempre muito isso no café, né? É um peso muito grande, né? E quantas vezes, Tony, tu não pensa assim, é por eles que eu tô fazendo? Todo dia. Todo dia, né? Todo dia. Te acontece de às vezes tu tá desmotivado um dia que tu acorda e diz assim, cara, hoje eu não tô com vontade de ir na empresa? Com certeza, eu sou ser humano, né, cara? Mas assim, quando eu piso naquela porta, quando eu passo daquela porta, piso no chão da empresa, eu penso o seguinte, eu preciso, porque hoje a gente é líder, né? Se a gente lidera a empresa, fomos já liderados, né, processo de crescimento da vida, hoje a gente lidera uma empresa e eu entendo que é minha responsabilidade, obviamente, não é sempre que eu consigo, mas eu me esforço muito, mesmo no dia que eu não tô afim de ir, eu me esforço muito para pisar lá, entregar o melhor para as pessoas, cumprimentar, dar um bom dia sorrindo. A dor é minha, os problemas são meus e eu não posso entregar isso para a equipe. Então, todos os dias nesses momentos que tu fala, né, que tu falou, eu penso o seguinte, cara, eu preciso entregar o melhor para essas pessoas que estão aqui. Exato. Apesar dos problemas, paciência. Tony, você que é líder, nós que somos líderes, a gente não tem opção de ficar triste, desmotivado. Não podemos. Podemos, né? A gente tem uma responsabilidade e a gente escolheu ter essa responsabilidade, então a gente precisa fazer isso por eles, entendeu? Eles merecem isso, eles merecem a nossa força. E a gente tem que ser forte por eles. Com certeza. E, cara, e como é lindo de ver quando a gente faz as reuniões na segunda-feira, também toda aquela galera, a gente olha aquele salão lotado. Aliás, a gente não acabou falando aqui, mas a gente escolheu fazer uma empresa horizontal, né? Sim. Para poder estar junto da galera, para ser tudo igual. A gente tem tudo igual, tem a mesma cadeira, tudo certinho, para que eles entendam que a gente está na mesma vibração deles e que a gente não é nem nada mais do que eles, né? Perfeito. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Nos próximos episódios a gente vai ter profissionais das mais diversas áreas. De vez em quando puxar um pouquinho para o mercado imobiliário, mas falar de empreendedorismo e falar de crescimento, falar de mercado imobiliário, que é o nosso DNA.
Então, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho que está aqui embaixo para receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai lançar lá. Clica também no curtir, coloca ali nos comentários o que você achou desse primeiro episódio e pode colocar também ali sugestões de pessoas, de profissionais, de quais áreas que vocês gostariam de ver a gente conversando aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Aliás, antes de encerrar, Tony, eu quero só dar uma prévia do que vai ser a próxima. Ah, vai lá. A gente vai falar sobre a nova tendência do mercado imobiliário. Não se explorava isso tanto no mercado imobiliário. Sem dúvida nenhuma, é a maneira de investir com maior rentabilidade no mercado imobiliário. E a gente vai trazer aqui um especialista que sabe muito deste assunto, que vai dar dicas sensacionais para o nosso público, que eu tenho certeza que vai revolucionar o mercado imobiliário. Esse cara é fera, sabe muito. Sim. Vai revolucionar o mercado imobiliário? Não, vai esclarecer para as pessoas como ainda é possível ganhar dinheiro, né? Mas é isso que eu quero dizer. Vai ter muito cliente investidor querendo ir para esse lado de investimento, só que não tem muita opção. Essa é a grande verdade, porque são negócios pontuais, muito pontuais, que não é todo dia que aparece. Perfeito. Então, nos acompanhe aí no segundo episódio. A gente vai trazer para vocês esse tema sobre investimento. Ainda é possível ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Venham nos assistir no segundo episódio. Um grande abraço. Não esquece, curte, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.